Vamos meditar no texto de 1 João 4, versículos de 1 a 6. E assim diz a palavra do Senhor. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos, se o espírito for verdadeiro, ele vai dar prova de que Cristo é o Filho de Deus. Se qualquer teologia, filosofia, ideologia ou qualquer afirmação negar essa verdade, provém do maligno. Mas está embalada num pacote lindo. Anátema, seja maldito. O próprio Deus se fez homem e de maneira perfeita veio e cumpriu a lei para no teu e no meu lugar carregar o nosso pecado. Se um espírito não afirmar isso, não deve ter crédito, sobretudo no meio dos cristãos. Queridos, o nosso Deus é um Deus que trabalha de maneira singular. Ele trabalha da maneira dele. O jogo é dele. O mundo é um tabuleiro e ele age como ele quer. A palavra do Senhor diz que o vento sopra onde ele quer, não onde eu quero. Quem dera se fosse onde eu quero, mas é onde Deus quer. Vamos entender o contexto religioso para não parecer uma aula de história. O pastor disse muito bem que a Nova Inglaterra, que a gente viu, a formação dos Estados Unidos, foi feita pela colonização dos ingleses. Poxa, mas é chato, por que a gente tem que entender essas coisas? Para entender o que a gente vive nos dias de hoje, para a gente entender a igreja de hoje, para a gente entender o problema da sociedade de hoje, a gente precisa ir lá atrás. Nesse momento, o mundo era bombardeado, não só o mundo, mas também os cristãos, eram bombardeados com as ideias do iluminismo. Lá vem ele com essas ideias do pastor. O iluminismo, queridos, queria tirar o centro da vontade de Deus, trazendo a obediência humana. Eles queriam colocar o centro da vontade humana na vontade de Deus. De quem é essa ideia? Do inimigo de nossas almas. Só que ela vem bem organizada. Se você e eu não estivermos fundamentados na palavra, ela até te convence. E ela vem sorrateiramente e diz, não, você através da razão vai entender a existência do universo. Não vai. O nosso Deus criou o universo do nada. E só o Espírito dele pode fazer você acreditar nessa verdade. Quem dera se eu pudesse por minha eloquência. Jonathan Edwards começou o seu trabalho num lugar onde há 100 anos, então já tinha 100 anos ali uma colonização dos ingleses puritanos. O que eram os puritanos? Olha o nome, eles queriam a pureza do evangelho. Como todo movimento tem os seus pontos positivos e pontos negativos. Qual a dificuldade dos puritanos? Todo mundo que gosta de regra geralmente tem dificuldade de viver com quem não gosta. Esse é o problema de quem gosta de regra. O problema é que a gente é pecador, tá? O movimento dos puritanos veio para os Estados Unidos, para o que se chama hoje Estados Unidos, que era a Nova Inglaterra. E eles pensaram o seguinte, nós vamos viver toda a liberdade que Deus nos dá lá naquela terra, porque lá é o país das oportunidades. E até hoje os Estados Unidos são conhecidos pelo lugar da oportunidade.
E eles fizeram um bom trabalho. Foram para lá. No início, como todo movimento, apanha, sofre. Mas se você fizer aquilo que o Senhor manda, Ele vai abrindo as portas que Ele tem para você. Porque Ele se torna seu devedor? Não. Porque antes de você fazer a vontade dEle, Ele inclina você a fazer a vontade dEle. E porque Ele te inclina a fazer a vontade dEle, Ele abre as portas dEle. O povo prosperou. A pobreza diminuiu. Só que dias difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem bons dias. E bons dias fazem homens fracos. A história é cíclica. Os bons dias fizeram homens com dinheiro, com educação, mas fracos do poder de Deus. Querido, isso vai impactar você nessa manhã. Pelo menos a mim impactou. Deus age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Se Deus quiser agir, pegando alguém e sacudindo, Ele pode. Ele deve? Não, mas Ele pode. E quem é você para dizer que não foi Ele que fez? Você tem que examinar, mas você não pode por si só negar, sem examinar aquilo que está sendo feito. Se uma obra é ou não do Senhor, ela vai dar fruto. O avivamento é verdadeiro ou não? Olha o fruto. Tem mudança de vida, tem conversão, tem pregação da palavra, tem obediência à palavra. Se tiver isso, avivamento. Se não tiver, puro emocionalismo. Ah, não, mas rodopiou, falou, não é de Deus. Quem é você para falar que não é de Deus? A reforma protestante é responsável por a gente estar aqui hoje ouvindo a Bíblia e lendo a Bíblia em português. E com toda essa abertura. E uma linguagem sistemática. Mas ela teve erros ou não teve? Claro que teve. Foi feita por homem. O fato de ter erro na reforma protestante tira o crédito e o que Deus fez por meio dela? Não. Da mesma maneira os avivamentos. E é isso que Jonathan Edwards defendeu. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Eu posso fazer algo por minha própria vontade que obrigue o Senhor a trazer o avivamento? Claro que não, queridos. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas quando Ele quer avivar um povo, quando Ele quer avivar uma igreja, Ele inclina, como o pastor falou, alguém a orar, a buscar, a clamar e a pedir pelo poder dele. E Ele pode descer com o seu poder, mas Ele vai descer quando Ele quiser, na medida que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e a hora que Ele parar, parou. Não é para continuar. Estudando para esse sermão, eu vi uma frase maravilhosa. Eu não quero estar 1 centímetro além do que Deus manda, mas também não quero estar 1 centímetro aquém aquilo que Ele manda. A quem é antes, tá? Aqui nesse exemplo, eu não quero estar 1 centímetro abaixo e nem 1 centímetro acima. Eu quero ter exatamente onde Deus manda. Não limitem Deus. A tua manifestação cultural é diferente do irmão da África. Não é porque ele dança que ele não é crente. Mas não é só porque tem dança que é coisa de crente. Eles sofreram. Por quê? Porque esfriaram. Não tem jeito. A gente começa a ter uma vida mais confortável. É assim. Eles eram assim, nós somos assim, nossos filhos serão assim. A gente começa a ter uma vida confortável e esfria. E começa a relativizar. Aí o que acontece? Começa a dar problema. E precisa alguém trazer de novo a rédea. E o povo, impelido por Deus, traz de novo para o caminho certo. Só que a obra é do Senhor. Ele capacita quem Ele quer. Aí Ele usou esse servo, Jonathan Edwards. Mas por que Ele usou Jonathan Edwards? Porque Ele quis. Mas Ele usou porque Ele era muito talentoso? Não, é porque Ele queria usar Jonathan Edwards, porque Ele deu talentos a ele. Tanto é que com 12 anos Ele escreveu uma carta para a irmã, dizendo que as pessoas entregaram a sua vida ao Senhor e que Ele estava vendo um movimento diferente naquele lugar. Com 12 anos de idade. Você, com 12 anos de idade, fazia isso? Não fazia. Mas não se culpe, não é porque você é menos especial. É porque Deus, que é especial, e a obra dele, que é especial, tinha algo com ele. E o capacitou a isso. Como a gente ouve várias vezes, o cara era um ET. É considerado o grande teólogo do avivamento, de todos os avivamentos. O sermão mais conhecido, pecadores, as mãos de um Deus irado.
Mas a obra dele não era falando sobre a ira do Senhor. A maior parte da obra de Jonathan Edwards era falando da beleza, da majestade, da glória, do como o plano da salvação é maravilhoso. Mas aprove a Deus, num sermão como aquele, pregado pela segunda vez, fazer aquele despertar. Porque ele jejuou a semana toda e ele estava cheio de poder. Se isso aconteceu, foi porque Deus fez isso com ele. Se você agora abrir um jejum para Deus avivar essa igreja e só fechar quando avivar, você vai morrer, se não estiver debaixo da orientação do Senhor. Mas se Deus te impelir a fazer o jejum, a orar, a pregar, a clamar, a chorar, faça, porque Ele vai mover. Deus preparou esse garoto. Ele entrou em Yale. E para muitos, como aí fora, querem dizer que o crente é conhecido por não saber de nada. Meu irmão, Yale é outro patamar de faculdade. Outro. E no final da vida, Princeton, outro patamar de faculdade. Não é o UERJ ou a FRJ não, com todo respeito. É outro patamar, é mundial. Os cristãos foram os maiores pensadores de suas épocas, os maiores inventores, os homens mais usados por Deus para fazer a ciência, a matemática, a física evoluírem. E hoje querem botar na nossa goela que a gente acredita em Papai Noel, porque a gente não quer estudar. Se estudar um pouquinho, vai ter argumento. Ele, com 23 anos, virou pastor. Ah, mas porque não tinha ninguém, botaram ele. Não, porque Deus preparou. O cara virou mestre, entrou na faculdade, bacharelado. O cara era tão preparado por Deus, o grau dele foi a mestre. Mesmo muito jovem. Por quê? Porque Deus tinha separado ele, capacitado ele para isso. Ele casou com uma mulher de 17 anos, bisneta do primeiro prefeito de Nova York, filha de um pastor. Todo filho de pastor é filho de Deus? Não. Deus não tem neto. Isso é importante. Mas os historiadores falam que havia uma harmonia maravilhosa entre ele e ela. Eles saíam para cavalgar à tarde para falar com Deus. Não tinha zap, né? Aí dava. Eles tinham os momentos devocionais deles. Tiveram 11 filhos e todos chegaram à fase adulta, o que era quase impossível. Depois um repórter foi buscar a genealogia dele e encontrou 100 médicos, 100 advogados, mais de 1.400 pessoas de proeminência. Por quê? Porque todo crente tem que ter proeminência na sociedade? Não. Mas quando Deus decide preparar você e usar, Ele vai usar em todas as áreas da tua vida. E Ele pode mudar a história da tua família para fazer a obra dEle. Porque a obra dEle é que é especial, não você e eu. Quem veio com sono hoje chorou. Em 1729, ele se tornou o pastor-presidente da igreja de Northampton. Do jeito que o pastor gosta, com sotaque. Pensa comigo. O cara era neto de pastor, casou com uma filha de pastor. Deus preparou da maneira que ele quis. Preparou. O cara, ele era influenciado pelo pietismo, pelo movimento pietista. O cara lia coisas que aconteciam na Europa, lembra? Tinha uma dificuldade, né, de comunicação, não tinha internet como a gente tem hoje. Mas era um cara extremamente culto. Preparava cada sermão de maneira escrita e lia. Só que ele lia o que Deus dava para ele. Deus operava o poder, porque a obra é do Senhor. Se eu abrisse um jejum de 2 semanas para trazer a palavra aqui, se Deus não quisesse mover, Ele não ia mover ninguém. Porque eu comunico a palavra aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que comunica ao coração. Isso não quer dizer que a gente tem que ser desleixado com as coisas de Deus. Mas isso quer dizer também que quando Deus tem algo para fazer, Ele vai te capacitar para fazer da maneira dEle. Só que não se esqueça, o mérito é dEle, não é meu, não é teu. Quando o avô dele morreu, ele se tornou o pastor-presidente daquela igreja. E pastoreou por longos anos. Em 1750, após 23 anos como pastor, foi despedido da igreja, mandado embora. Que isso? Mandado embora. Sabe por quê? Porque ele defendia, ao contrário do seu avô, que só podia participar da ceia quem fosse batizado. Ele estava errado, gente?
Ele estava certo. Mas ele fez escândalo. Vamos ler um pedaço do último sermão dele? Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes, como o apóstolo disse aos coríntios, em 2 Coríntios 13:11, quanto aos mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ele estava sendo despedido, injustiçado, o trabalho que ele fez para o Senhor, diminuído pelos homens, mas ele servia a quem? Ele saiu com rebeldia? Ele pediu para queimar a igreja? Ele saiu falando, irmãos, fiquem em paz, porque ele sabia que a obra era muito maior do que uma só igreja, a obra era muito maior do que o título dele como pastor. Isso é humildade. Aí eu e você nem pastores somos, e quando discordamos de algo, queremos nos levantar com ignorância. Eu não consigo entender, na verdade eu consigo entender, é o pecado. Eu não consigo conceber porque a gente age assim. Alguns pensadores sobre ele, Martin Lloyd Jones, ele foi preeminentemente o teólogo do avivamento. O grande teólogo. J. Packer disse para ele, talvez seja essa contribuição, a dele, a mais importante sobre o pensamento evangélico dos nossos dias. Ele era elogiado por pessoas que vinham depois. Por quê? Teologia calvinista. Ele acreditava assim como Calvino, mas defendia também que Deus podia avivar e trazer experiência. Certa vez, quando ele chegou de uma viagem, a mulher dele contou o que tinha acontecido com ela. Uma experiência que era diferente. Ele, tá bom, anotou tudo. Depois foi lá, lançou um material e virou livro aí. Tá aí, ó, para todo mundo ler. Mas qual era a pergunta dele? Todo esse movimento que aconteceu aí, produziu mudança de vida? Produziu arrependimento? Produziu obediência? É para a glória do Senhor? É avivamento. Não é emocionalismo. Para. O que ele estava fazendo ali era falar sobre um equilíbrio. Imagina, o cara era bombardeado de todos os lados. De um lado, os caras diziam, não, meu irmão, só pode ser assim, Deus só se manifesta assim, o culto, se falar 3 palavras no culto é pecado, se botar um louvor tal no culto é pecado, se usar camisa vermelha no culto é pecado. E falou, calma aí, parou. Esse movimento que vocês estão dizendo aí, traz santificação do povo? É um movimento coletivo? Está trazendo para a coletividade conversão? Queridos, quando a gente vê a conversão de uma alma, a família é impactada. Imagina a conversão de uma cidade. A criminalidade diminui, a pobreza diminui. Por que a pobreza diminui? Porque diminuem os vícios. Muita culpa da pobreza é o vício. Vício no jogo, vício na bebida, vício no seu orgulho de querer ter aquilo que não pode, para impressionar quem nem liga para você. Vício no trabalho. Aqui bate em todo mundo, tá? Vício na gente. Quando a gente entende que foi resgatado sem merecer, a gente passa a viver a palavra e a vontade do Senhor por gratidão. E você vai prosperar. Mas por quê? Porque Deus é obrigado a te dar dinheiro? Não. Porque você vai ver que você é um mordomo, administrador daquilo que Deus te deu. E se Deus te deu um salário, se Deus te deu uma casa, se Deus te deu um carro, se Ele te deu uma família, é para você administrar bem para Ele, não para você, não com a tua vontade. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é rodopiar. A gente vive um mundo de sensações e de emoções. Não tem problema com luz, querido. Mas se a luz fizer você sentir a palavra do Senhor, isso é emoção. Quer ver se o avivamento é verdadeiro? Como é que é a tua vida de segunda a sábado? Não no domingo dentro da igreja. E não estou falando isso para acusar ninguém, é para encorajar. O verdadeiro avivamento transforma a gente de dentro para fora. Ele muda a nossa vida, a nossa família, a nossa história. Ele muda a maneira como as pessoas nos enxergam. Desculpe, queridos, eu sou exaltado. Amém. O avivamento tem pelo menos 3 definições claras. É uma obra extraordinária do Espírito Santo. Você pode conhecer o irmão que você acha mais santo. Não, isso aqui, esse é homem de oração, ele não tem 1% de chance de trazer avivamento. Não tem.
Não tem. O avivamento é uma obra do Espírito Santo de Deus, que inclina você a orar, que inclina você a se negar, que inclina você a ler a palavra e diz no teu coração que aquilo é a verdade e traz uma força dentro de você que ninguém mais te domina. Parece que está explodindo dentro de você. O mundo vem contra você e fala, é o meu Deus. Nada que você fale ou faça vai fazer eu desacreditar no meu Deus. O meu Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nada é impossível para Ele. Ninguém pode impedir os seus propósitos. Amém. Glória a Deus. A minha oração não pode mudar a vontade do Senhor, mas Ele pode mudar o meu coração para orar pela vontade dEle. Aí Ele faz a tua vontade se cumprir. Avivamento sem piedade não é avivamento. O que é piedade? Vida santa. Não, mas eu vou lá, eu já entreguei minha vida a Jesus 15 vezes, saio de lá, vou para a boca de fumo. Não é avivamento. Teve mudança de vida, teve separação, vai ter luta até morrer. Irmão, se tem luta aí dentro, tem o Espírito Santo dentro de você. Fica tranquilo. O problema é quando não tem luta. Se não tiver luta, cara, ou ele está apagado, ou você apagou ele com tanto pecado que você cometeu, ou tu nunca nasceu de novo. Então chora pedindo perdão, porque só vai atender esse pedido quem ele preparar o coração. Avivamento traz necessariamente mudança de vida, metanoia, mudança de mentalidade. Ah, mas eu fui num culto maravilhoso. 5.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. Amém. Eu quero ver se isso vai ser confirmado na vida delas. E eu não estou aqui me colocando como juiz para trás, não. Eu estou torcendo para que seja verdade. Mas a verdade não é elas irem lá na frente e falarem isso, não. A verdade é nos seus trabalhos, é nas suas casas. Isso reverberar, isso trazer consequência, isso mostrar novidade de vida. Porque se você vem domingo após domingo aqui, ouve a mesma palavra e vive a mesma vida, desculpa, você está ouvindo uma ideologia, algo que te deixa feliz. O Evangelho transforma você. Ele muda. O Evangelho, quando te pega no início da vida, ele te molda. Quando ele te pega no meio da vida, ele te muda. E é perceptível. Terceiro, o avivamento tem alcance comunitário. Uma alma que é convertida ao Senhor é conversão, e a gente entende, por interpretação, que uma alma vale mais do que o mundo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por interpretação. Ok? E tá certa a interpretação. Uma alma vale mais do que o mundo, sim. Vale sim. Só que o avivamento ele tem alcance comunitário. Ele vai pegar um lugar e vai começar a varrer esse lugar. O problema é que, como toda sensação boa, a gente não quer que acabe. Aí quando acaba, a gente continua fazendo. Aí começa a rodar paletó nos outros, aí fazer metralhadora santa. E isso não é avivamento, querido. Que a gente seja como os bereanos. O irmão está pregando, meu irmão, aquilo ali diz na palavra. É verdade. Aquilo ali está na palavra. Aquilo ali está na palavra. Bom, aquilo ali, vou tirar a dúvida. A gente tem que levar o exame das escrituras. Examinar os espíritos e ver o que está acontecendo ali. Quem é que está pregando? Essa pregação, qual é o centro da pregação? O homem ou Deus? Qual é o centro do testemunho? O homem ou o teu? Porque às vezes o testemunho que a gente quer dar lá na frente é muito mais sobre o que a gente fez do que o que Deus fez. Não, pelos meus méritos eu consegui isso. Quem foi que desceu justificado? O publicano? Por quê? Porque ele sabia que a glória era do Senhor. Essa é a diferença. Edwards, sobre avivamento. Derramamento abundante do Espírito em forma marcante em tempos especiais de misericórdia. Então assim, não, a partir de agora a gente vai abrir um culto de quarta-feira que é o culto do avivamento. Se a gente abrir o culto do avivamento, Deus vai avivar. Deus não é o nosso mordomo, Ele é o nosso Senhor. Amém. Se Ele der direção para abrir um culto de oração por avivamento, abra. Mas não ache que se você escrever um livro como alcançar o avivamento, vai ser best-seller? Pode até ser, mas não vai ser usado para Deus. Não, porque a gente tem mania, né? Qual o caminho?
Eu quero o fim. O ser humano geralmente é assim, né? Não tem jeito. A gente quer o fim, a gente quer o objetivo. O que eu preciso fazer para chegar lá? Com Deus não é assim. Você quer atingir um fim? Atinge o fim maior, glorificar o nome do Senhor. Quer um caminho? Paga o preço e faz a vontade dele. Pronto, aí vai dar certo. Te garanto que vai dar certo. Mas se você quiser uma vontade tua, concretizada, e esperar o plano, os passos para a vitória, vai ficar chorando. Não vai dar certo. Ele se utilizava da linguagem sensorial, os sentidos, o que a gente ouve, o que a gente vê. Deus pode dar visão? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é obrigado a fazer. Se não me der visão, eu não acredito. Morra sem acreditar. Mas se Ele não falar comigo de maneira com a voz de trombeta, eu não acredito. Ele pode, por te amar e saber que você é fraco, se revelar a você dentro da tua dificuldade? Pode. Como é que foi com Tomé? Ele pode, mas ele deve? Não, ele não deve. Ele faz do jeito que ele quer. A emoção, ela deve ser fruto do entendimento. A gente vai ver mais pra frente. Tem uma coisa maravilhosa que ele falou, um exemplo simples para qualquer pessoa entender. Todo mundo aqui sabe que o mel é doce. Mas todo mundo sabe qual é o gosto do mel? Concordam comigo que tem uma diferença entre saber que algo é doce e saber o gosto daquilo que tem? É possível que eu e você conheçamos a Bíblia e a teologia sistemática inteira. E sejamos mestres na lei. Tem um spoilerzinho, né? Um exemplo na Bíblia disso. Mas é possível que a gente não entenda de verdade, que a gente não saiba o gosto que aquilo tem de verdade. Saber que Deus é soberano e que Ele é misericordioso e que Ele desde antes da fundação do mundo escolheu aqueles a quem Ele salvaria é maravilhoso. Mas você se apropriou dessa verdade e você consegue sentir o gosto, você consegue sentir a leveza que é tirar a tua culpa e levar nele. Você consegue sentir isso. Esse sentimento é genuíno. Não é só saber, não é só uma ideia intelectual. Isso move você, isso transforma você, isso mexe com você completamente. Agora, o só saber disso pode fazer um conhecedor da teologia. A gente precisa, querido, de maneira completa, não só saber a teologia, mas entender e sentir o que ela faz na gente. Isso é uma completude. Era isso que ele defendia. Análises sobre isso. Ele publicou um estudo aqui, para não errar o nome, Tratado sobre as Afeições Religiosas, baseado em alguns sermões que ele levou em 1 Pedro 1-8. E o texto diz: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Nessa obra, ele fala que o verdadeiro cristianismo, ele não é evidenciado pela quantidade de emoção que você sente, é pela transformação na tua vida. A palavra do Senhor diz que nós fomos salvos para as boas obras. Tem finalidade. As boas obras são também finalidades da nossa salvação. Não é o rodopio, não é a emoção, não é sair de lá, eu ouvi uma palavra, me deixou, sabe, tão feliz. A tua vida mudou? Não, a tua vida mudou? Você deixou de ser quem você era? Porque se não mudou, querido, não adiantou. Precisa ter mudança prática. Aquilo que você entendeu precisa transformar você. Senão de nada vale. Senão traz emocionalismo. Ele falava assim, em resumo, a quantidade de emoção que você tem não é o que determina a presença verdadeira da espiritualidade. É o que você vive no teu dia a dia que mostra a espiritualidade que você tem. É a tua vida lá fora
que mostra verdadeiramente a tua fé, se a tua fé é verdadeira ou não. Não basta que ele seja o teu Salvador, ele tem que ser também o teu Senhor. Ele diz que pode sim haver manifestação emocional da graça de Deus. Você pode, num dia despretensioso, falar um versículo para alguém e aquela pessoa cair no choro, não conseguir falar. Se a gente olhar os exemplos, cara, ele pregava, os caras se seguravam na parede, meu irmão, tamanha convicção de pecado. Mas se depois disso eles voltassem para casa, espancassem a mulher, enchessem a cara, roubassem os outros, isso adianta de quê? É isso que a gente vê todo dia. Tem gente que se abre o Instagram, tu não sabe o que ele é. Um dia ele tá na roda de pagode, no funk, outro dia ele tá adorando ao Senhor, foto da ceia. Meu Deus! Não pode, gente. Não pode. Se você realmente foi alcançado por esse amor, ele te transforma. E ele tira você disso, ele tira o teu prazer nisso. Você chega nesse tipo de lugar e você se sente um peixe fora d'água. É você quem sente vontade de sair, porque o Espírito dele que mora em você te incomoda. Aí começa, não, mas não tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver, 99,9% das vezes. Eficácia do DNA, decore. É assinado Satanás. O não tem nada a ver. Meu irmão, não dá para afirmar categoricamente, mas na maioria das vezes, na esmagadora, não tem nada a ver, não, é relativo. Caraca, quer me matar e falar que é relativo. Relativo a quê? Porque na maioria das vezes é a nossa covardia intelectual. Na maioria das vezes, somos eu e você querendo abraçar o nosso pecado. Só que a palavra de Deus, de maneira clara no livro de Salmos, enquanto escondi ou encobri o meu pecado, os meus ossos envelheceram, apodreceram. A gente sofre, queridos. O quanto a gente sofre por causa dos pecados que a gente abraça. Agora, calma. Não é porque o irmão rodopia e tu não rodopia que tu vai falar que ele não é crente. Ele rodopia para a glória do Senhor? Deixa ele rodopiar, meu. Deixa ele rodopiar. É com ele mesmo. Vai pregar na África. Pastor Marcos vai lá para a África. Prega lá, canta o louvor lá e pede para eles não dançarem, não balançar o pescoço, não bater palma. É da cultura deles. Agora, eles podem dizer pra gente que por a gente não dançar a gente não é crente? Não. Mas a gente também não pode dizer porque eles dançam, eles não são crentes. Calma. Analisa o fim. Essa dança aí é para a glória de Deus? Ou essa dança está sensual? Isso que você faz é para a glória de Deus ou para a tua glória? Se uma pregação é para a própria glória, pode ter as palavras mais lindas, a poesia mais linda do mundo. Até porque, 1 Coríntios 13, de maneira clara, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, não adianta, cara. Não adianta. O conhecimento da verdade de Deus, ele também pode nos tornar sensíveis. Faz o teste, você acredita diferente? Pede a Deus todo dia dessa semana, Deus fala comigo de maneira clara, me dá um sonho, me dá uma visão, fala comigo de maneira audível. Se ele quiser, ele vai falar. Se ele não quiser, ele não vai falar. Mas concorda comigo que tem gente que pede, Deus pode, por sua misericórdia, falar? Quem é você para dizer que não foi Deus? Só porque ele não fala com você dessa maneira, não quer dizer que ele não possa falar com o outro dessa maneira. Vamos parar de botar Deus no copo. Só que tá bom, Deus falou com você numa visão, e tu fez o quê? Esse aqui é o problema. A partir daí a gente começa a analisar. Deus falou contigo, te deu um sonho, te deu uma visão, falou de maneira com a voz de trombeta no teu ouvido. E tu fez o que com isso? Ah não, continuei vivendo minha vida porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Caminhando eu vou, não é para Canaã não, é para o inferno. Ele falou com você, obedece. Bem-aventurados aqueles que são injustiçados por causa do meu nome. Mas é por causa do nome dele, tá? Não por causa do nosso.
Portanto, a verdadeira experiência cristã não se fundamenta apenas no conhecimento e afirmação de doutrinas cristãs verdadeiras, por mais que elas sejam importantes. Antes, é um conhecimento afetivo ou um senso de verdades que as doutrinas descrevem. Isso ele afirmou uma luz divina e sobrenatural. Pelo amor de Deus, vocês não acham que em 40 minutos eu vou resumir a história do cara toda, né? Vocês vão estudar em casa. É maravilhoso. Se eu puder definir esse cara com uma palavra, é equilíbrio. Ele consegue parar e olhar e falar assim, ó, não, Deus pode fazer isso aí. Mas isso aí que ele está fazendo não é Deus não. Se analisar de acordo com a Escritura, não é Deus não. O problema é que a gente quer ser extremado, né? Ou para um lado ou para o outro. A gente pode ter um equilíbrio, mas esse equilíbrio é o Espírito Santo que dá. O problema é que a gente foi chamado, convocado para ser testemunha sem merecimento e a gente quer virar juiz. Eu não sou assim, é porque além disso você é mentiroso ou ingênuo. Aquele que é espiritualmente iluminado não crê de maneira só racional que Deus é glorioso, mas ele tem um senso da natureza gloriosa do Senhor. Cara, já viu quando você vai falar com o irmão com pouco estudo? Eu vou falar aqui é com respeito e com amor. E até enaltecendo. Conversa com o irmão da Assembleia de Deus que tem pouco estudo. Se ele for um crente fervoroso, ele vai falar um versículo simples, mas ele vai falar com uma autoridade. Isso é de Deus. Ele vai falar com uma força. Ele vai falar de uma maneira que até juízes, até pessoas doutas, cultas, se dobram ou no mínimo respeitam. Porque não é o que ele falou, é a autoridade de quem deu a ele para falar. Quer dizer que ele não precisa estudar. Não, pega esse cara e bota no EJA. Pega esse cara e dá estudo para ele. Se o problema é falta de estudo, resolve com estudo. Mas o poder que Deus dá para você falar uma verdade simples do Evangelho, aí você vai no encontro, né, dos irmãos da igreja reformada, e o cara fala a verdade mais linda do Evangelho e consegue explicar todas essas doutrinas que estão na parede da nossa igreja, sem entender a sensação, sem entender o que aquilo transforma a vida dele, sem dar amor pelas almas perdidas. Cara, se você foi alcançado sem merecimento, como é que tu não tem amor pelo ímpio, cara? Não, mas Deus me alcançou, mas ele não. Que pelo amor, tu não entendeu nada. Tu só decorou o livro. Se você entende que foi chamado sem merecer, tu tem que ter compaixão daqueles que ainda não foram chamados. Porque tu não vai ter certeza da salvação do outro. Então tu tem que chorar pela salvação dele até morrer. Eu só vou ter certeza que alguém é salvo quando estiver no céu comigo. Porque eu sou mais crente que alguém? Não, porque da minha salvação eu posso dar prova. Da dos outros eu não posso. Eu posso analisar para ver o fruto. Mas eu posso dar certeza? Não. Então eu sempre brinco, irmão, quem for o primeiro espera o outro. Quando eu morrer, eu não sei quando. Todo mundo tem uma senha. Todos nós seremos convocados na frente do Criador. E todos nós temos uma dívida impagável aos homens, exceto a Jesus Cristo, o homem, que pagou a nossa dívida. Amém. Operou a justiça e nos tornou declarados justos. Aí a gente vai morar com ele na eternidade. Sabe o ímpio? Sabe aquela pessoa que acha que você é psicólogo e vem se consolar com você? Evangelho nela. Evangelho nela. Religião não, evangelho nela. Pecado, criação, pecado, queda, redenção. Prega. É triste, queridos, é triste. Você vê que uma pessoa morreu e você não falou de Jesus para ela. Eu falei com a minha vida. Fala com a tua vida e com a tua boca. Primeiro tem uma vida que apoia o que a tua boca fala. Porque se tu falar com a boca e a tua vida for um lixo, fica caladinho que vai passar menos vergonha. Até pedir a Deus que aumente a tua fé para poder testemunhar. As convicções científicas e filosóficas, o cara era filósofo. É outro patamar de crente. É outro patamar de crente. Por quê? Porque ele era especial? Não, porque Deus tinha uma obra por meio da vida dele. Aí tornou ele filósofo, teólogo. Foi Deus que deu isso para ele. E pode dar para mim ou para você. Ele vai inclinar quem ele quiser usar. Ponto. Eles queriam dizer, naquela época, não, o universo não depende de Deus. A razão explica tudo. Ele falou, o quê? Agora imagina. Hoje a gente tem a revelação completa, sistemática. A gente tem todos os estudos, desde as teologias, as teorias, as ideologias, tudo. Mas naquela época havia um ataque central ao evangelho, dizendo que a razão
ia ser completo e não precisava de emoção para nada. Aí Deus falou, eu vou descer com o meu espírito, eu vou convencer esses caras do pecado, eu vou jogar eles de cara no chão, no pó. Ser humano, tu tá se levantando contra mim, né? Os meus, os que eu escolhi, eu vou botar com a cara no pó. Se humilhando, gritando, pedindo o meu socorro. Só para ir contra o iluminismo de vocês. É o Deus a quem você serve. Ele pode fazer assim e pode fazer de outra maneira. Lloyd Jones falou assim, o Edward, ele era evidenciado pelo equilíbrio com suas posições teológicas e práticas. Tua teologia é maravilhosa, e a tua prática? Tudo que tu sabe, redunda em amor ou redunda em altivez, em soberba? Tudo que tu aprendeu na tua igreja é para ensinar aqueles que não sabem ou é para subjugar os outros? Se for para subjugar, joga no lixo. Fica calado, não desonra a Deus. Fica calado, que você calado é um poeta. Serve primeiro para quem vos fala, depois para todos os irmãos. Se o que você aprendeu na sua igreja não serve para ensinar com amor, assim como você foi ensinado, porque se você sabe alguma coisa, Deus usou alguém para te ensinar. Eu li no livro, alguém escreveu o livro, né? Ou tu veio pela mosca. O problema é que a gente aprende o negócio há um ano e parece até que a gente inventou a roda. A gente anda no carro a combustão e quem se inventou do carro que voa. Sem agradecer a quem inventou o primeiro carro. Aí você aprende um pouquinho mais e quer tirar onda, dar uma de professor com os outros. Ouviu alguém falando uma besteira do teu lado? Com amor. Querido, eu também pensava assim. Até que me foi apresentado isso aqui, ó. Analisa comigo esse texto. Olha essa ideia. Pensa. Depois a gente conversa de novo. Humildade, cara. Compaixão com os outros. Agora, vai ter gente que você vai ensinar 10 vezes e ela vai repetir a mesma coisa. Aí, meu irmão, paz. Paz, próximo. Esse aí deixa. Ele não quer. Ele não quer. Tem gente que não quer. Tu tá ensinando que tu não precisa dar 1.000 para Deus te dar 100.000. Ele quer dar os 1.000 dele, deixa ele dar os 1.000 dele então. Não tem como. Você não vai mudar essa pessoa. Mas você tem que explicar por que você faz assim e como Deus te iluminou para chegar àquilo ali. Verificar até que ponto Deus ocupa a centralidade da tua vida. O que a gente faz é para nossa glória ou para a glória de Deus? O que a gente está fazendo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com o nosso tempo, é para nossa glória ou para a glória de Deus? Esse autoexame a gente tem que fazer todos os dias. Pensa, aqui eles queriam trazer um ataque ao cristianismo, falar, não, tudo é a razão, tudo é a razão. O Jonathan disparou, que tudo é a razão, o quê? Calma aí. A fé e a razão andam juntas. Na verdade, a fé dita a razão. É a fé que me faz acreditar na razão verdadeira. É a fé que me faz ver o mundo da maneira certa. É a fé que me dá a cosmovisão, a visão de mundo correta. O problema é que o cara vira assim, prova aí o cristianismo à luz dessa teoria. Eu falei, eu? Provar à luz dessa teoria? Você que tem que provar essa teoria à luz do cristianismo, não o contrário. Não, mas eu não acredito, então não tem jeito. Eu te explico, é assim que eu acredito, Deus me alcançou assim, se ele tiver que te alcançar assim ou de outra maneira, ele vai alcançar. Mas essa é até aqui que eu posso. Eu não vou te convencer de nada, quem sou eu? Nenhum avivamento ou experiência religiosa genuína, se não realçar Deus como o centro, como a vontade dele, como o nosso objetivo, não para alcançar algo, mas por gratidão a já ter sido alcançados, sem merecimento, se não for isso, não é avivamento. Ó, tem um movimento maravilhoso na igreja do Evangelho Integral, tá? O que está acontecendo? Não, você vai lá, meu irmão, tá todo mundo comprando casa nova, tá todo mundo... Tá de brincadeira, meu irmão. Mas isso enche igreja, tá? Isso enche igreja, tá? Só que enche de ganancioso. Enche de bode. Se com uma igreja pequena, cheia de crente, já tem um monte de problema, meu irmão, imagina grande, cheia de bode. Para segurar 50.
em que muitos são crentes, já é difícil pra caramba, imagina segurar 500 com um monte de bode. Ah, mas a tua igreja não cresce não? O reino de Deus cresce. O reino de Deus cresce. Se Deus tiver para a gente se reunir com mais 500 pessoas, amém. Esses caras pregavam para até 25 mil pessoas. George Whitefield, que o pastor sempre gosta de falar aqui, veio, ficou na casa dele, ia casar com a filha dele, morreu. E o cara, meu irmão, pregava para um monte de gente. 5, 7, e não tinha microfone não. Era no gogó. Eles colocavam, né, faziam sempre uma maneira, um lugar que desse eco, e pregavam para todo mundo. Aí uma vez tem uma história que um turista chegou no lugar, cara, eu queria saber como é que ele pregava e tudo era tão especial. Aí o cara da igreja, vai lá no gabinete do pastor, vai lá, ajoelha lá, bota a cara no chão. Ajoelhou. Agora vai lá no púlpito, ajoelha, bota a cara no chão. Agora quando chega na tua casa, ajoelha e bota a cara no chão. Sabe qual é a diferença desse cara? Ele estava sempre ajoelhado com a cara no pó. Porque Deus, o Deus a quem ele serve, que é poderoso para operar aquilo que operava por meio dele. Não você. Você sozinho não consegue. Que a gente seja como Jonathan Edwards. Que não negue que o Senhor pode se manifestar de qualquer maneira que ele queira se manifestar. Mas que inegavelmente toda manifestação do Senhor, todo avivamento, tem que necessariamente trazer conversão, tem que trazer vida piedosa, tem que trazer equilíbrio, tem que trazer mudança de vida, tem que ser para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Que a gente se inspire nesses homens que foram usados por Deus, sabendo das suas limitações. Porque se você for olhar e ler a biografia dele inteira, ele tem erro como qualquer um outro homem. Mas isso não tira a beleza da obra que Deus fez por meio dele. Porque ele era especial? Não. Porque a obra de Deus é especial. E quando Deus quer te usar na obra dele, que é especial, ele capacita você com habilidades especiais. Nunca é sobre você, é sempre sobre Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, fala, Senhor, aos nossos corações durante a semana, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, aumenta a nossa fé. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, Senhor, apesar de toda a fraqueza e fragilidade do Teu servo, Pai, usa a Tua palavra, Senhor, usa esse exemplo desse homem que o Senhor escolheu e o Senhor capacitou para fazer a Tua obra, Pai. É a Tua obra que é especial, é o Teu reino que tem que expandir. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu, Senhor. Mas o Senhor não, o Senhor está vivo. O Senhor criou o mundo, o Senhor mandou Seu Filho para morrer no nosso lugar, Pai. Muito obrigado por mandar o Teu Santo Espírito para nos convencer disso, Pai. E por Ele habitar em nós para nos dar força, Senhor, de obedecer a Tua vontade, Pai. Que a gente siga, Senhor, o Teu caminho, conhecendo cada vez mais a Ti, Senhor, para que a gente consiga se negar dia após dia para fazer a Tua vontade, Pai. Não para alcançar algo, mas porque já foi alcançado, Senhor. Por gratidão genuína a Ti, Pai. Opera por meio de nós, Senhor. Se tiver que avivar, Senhor, essa cidade, esse país, esse bairro, levanta Teus filhos em oração, Senhor. Levanta, Senhor, com movimentos, Senhor, honestos com a Tua palavra, sem interesses escusos, sem interesses, Senhor, financeiros, sem interesses políticos ou dominatórios, Pai. Levanta Teus filhos e capacita, Senhor. Que haja, Senhor, filhos capacitados a fazerem missões, a evangelizar, Senhor, onde ninguém quer ir, Senhor, a pregar nos seus trabalhos, mas principalmente a viver o Teu evangelho dentro de casa, Pai. Porque não adianta nada a gente falar isso na igreja, na nossa casa, ser um inferno, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, dá-nos força, capacita-nos, Senhor, a fazer a Tua obra e a Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade vai sempre prevalecer. Inclina os nossos corações à Tua vontade, porque de maneira consequente, a nossa vontade vai ser concretizada, Pai. É o que Te pedimos, Pai, e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.